Deixa eu tentar localizar aqui uma pessoa especial que vai vir hoje participar conosco do testemunho. Eu não estou conseguindo localizar aqui. Se puder levantar a mãozinha aí, José Pinheiro está ali com a mãozinha levantada. Esse amigo é uma bênção. Eita glória! Bom dia, bom dia, bom dia, José Pinheiro. Bom dia, pastor Esmeral. Tudo bem? Melhor agora que estou falando com você, rapaz. Uma alegria. Para quem não sabe, o José Pinheiro, eu fui pastor do José Pinheiro. Acredito que ainda sou, né? Porque estou aqui pertinho. E É isso mesmo. participamos um pouquinho aqui da vida do José Pinheiro, da vida da família também do José Pinheiro. Tem uma história, um testemunho maravilhoso. E a semana passada, o José Pinheiro entrou em contato conosco. E eu fiquei muito feliz, porque em algum momento eu sugeri para ele que o testemunho dele deveria ser compartilhado aqui na Sala 57, porque com certeza vai impactar muita gente, né? E aí, então, na semana passada, o José Pinheiro, depois de ter ouvido um testemunho em especial, ele entrou em contato conosco e ele disse assim, olha, eu gostaria de, se tiver oportunidade, compartilhar o meu testemunho, entendo que agora é a hora, e rapidamente nós acionamos, então, aqui a nossa produção, e aqui está o José Pinheiro, compartilhando, a partir desse momento, seu testemunho conosco. Você está onde, mora onde e faz o quê, José Pinheiro? Fala um pouquinho e fala também sobre a sua família, sua esposa e filhos, quem são? Tá bom, pastor Esmeralda. Eu moro aqui em São Paulo, no Campo Limpo, né? Aqui perto do Capão Redondo. E a minha família, eu sou em 4 famílias, nós somos em 5 famílias, eu e minha esposa, 3 filhos, né? Que é o Alexandre, o Cauã e a Sara, né? E nós moramos aqui no Campo Limpo. Campo Limpo fica aqui na zona sul de São Paulo, na Grande Capão Redondo, né? Mas você não é paulista, né? E eu sei que você teve uma infância assim muito conturbada, né? Fala um pouquinho para a gente aí de onde você é originalmente e algumas experiências, até de livramento, né? Também situação análoga à escravidão. Fala um pouquinho para a gente da sua infância, seu nascimento e como que você acabou sendo quase que literalmente jogado de um lado para outro, né, José? É isso mesmo, pastor. Eu nasci na Bahia, num lugar chamado Crisópolis, a cidade de Crisópolis, né? Fui nascido lá no interior, num lugar chamado Tanquinho. E aí, meus pais todos somos baianos, né? Todos baianos, minha família toda é baiana. E meu pai, na realidade, com não sei a idade que ele tinha, ele perdeu os pais também, né? Aí minha mãe também perdeu o pai, a mãe. Os dois ficaram sem pai e sem mãe, né? Aí são primos, casaram, eles se casaram, com, teve 5 filhos, né? Uma, quando ele, quando ele estava com 5 filhos, por as consequências da vida, ele acabou se enforcando, né? Ele saiu de manhã cedo para pegar um animal, mas não sei o que aconteceu, que ele foi lá, amarrou uma corda numa jaqueira e se enforcou-se. Aí deixou minha mãe com 5 filhos, né? Quando, com 7 meses de que meu pai morreu, a caçula morreu, né? E minha mãe ficou com 4 filhos.
Era 5, morreu um, ficou com 4. Com idade de... quando estava com idade de... Meu pai morreu, eu tinha a idade de 4 anos, né? 4 para 5 anos. E aí minha mãe ficou sozinha, sem ninguém praticamente, sem pai, sem sogra, sem sogro, sem nada. E aí foi rolando. Aí, conforme a situação, minha mãe acabou fazendo, assim, não sei, ela acabou abandonando nós, né? Começou praticamente desorientada, começou a beber, bebia muito, e acabou abandonando nós. E acabou dando nós para o pessoal cuidar, né? Inclusive eu mesmo já fui praticamente escravo de verdade para 2 pessoas. A primeira pessoa minha mãe deu para uma mulher lá, e aí ela me batia muito, trancava ele no quarto, ficava 3, 4 dias lá trancado no quarto, ela levando comida, às vezes saía, botava eu para trabalhar. E aí eu acabei fugindo desse lugar. De um, eu morava eu nasci em Crisópolis, né, como eu falei, e morava no Cantinho. E aí minha mãe deu para essa mulher num lugar chamava a Cajueiro, né, que hoje é Cajuítiba. Aí de lá eu tive que fugir de pé, de Cajueiro até Crisópolis. Acabou o rapaz me dando carona num caminhão, eu cheguei em casa. Só pro pessoal ter uma ideia, José, nessa ocasião em que você fugiu dessa casa onde você vivia como escravo, né, como você disse, além de apanhar muito, trabalhar duramente, chegava a ficar trancado muitas vezes aí 3 dias no quarto, né? Quantos anos você tinha quando fugiu dessa casa? Eu tinha idade de 11 para 12 anos, quando eu fugi, né, dessa casa, que eu sofria muito, né? Saí fugido mesmo, fugido longe, bem longe, um lugar longe, num deserto. Como Deus é tão maravilhoso, e aí era uma época de feira, o pessoal saía de Cajueiro para Crisópolis com caminhão, levando o pessoal que faz feira, né? Aí as mulheres começaram a chorar e pedir para o caminhão parar para me levar, que por a providência de Deus, as mulheres sabiam que eu era de lado de Crisópolis, né? Que eu sofria muito, inclusive as mulheres que estavam ali já sabiam que eu sofria muito com aquela mulher, né? Aí o caminhão me parou e me levou, né? E aí voltei para casa da minha mãe, né? De qualquer maneira não tinha para onde eu ir, né? Ia voltar para casa da minha mãe. Aí acabou de novo, minha mãe, não sei, não queria, não sei qual é as condições dela, me deu para outro homem, ela conheceu um homem lá, um fazendeiro bem longe também. Aí ela falou: leva esse menino embora. Aí eu acabei indo para o fazendeiro. Aí morava lá na fazenda, o mesmo esquema. Teve um, quando nós chegamos lá, ele levou eu 2 horas da manhã montado no cavalo, nós chegamos na fazenda 7 horas da manhã. Aí quando eu entrei na fazenda, na casa da mulher lá, uma fazenda na casa bem grandona, a mulher dele me viu assim e mandou eu ficar quieto. Inclusive, eu fiquei de 7 horas da manhã em pé, o poder de Deus me deu esse poder, que hoje eu sempre entendo que é o poder de Deus. Eu fiquei das 7 da manhã até 11 horas no corredor parado na parede, né? Eu sempre fui meio obediente em tudo, né? Aí, quando foi 11 horas, ela me chamou para tomar café na mesa dela. Como eu era tipo um escravo privilegiado, aí quando ela estava não acontecia nada, mas quando ela não estava ali, o velho me batia, os empregados, eu sofria muito. Eles me levavam para a roça, meus pés cheios de frieira, encheu de frieira, sem chinelo, sem nada, muito ferida, entendeu? Mesmo quando ela me cuidava bem de mim, que eu era
tipo, obediente, né? Tinha um certo tipo de privilégio. Mas só que assim, sofria quando não estava, né? Batia. Aí acabei, esse homem arrumou um parente nosso lá, e ele ia buscar o pessoal para trabalhar na fazenda dele, né? E aí, um deles foi lá e viu o meu sofrimento. Até hoje o nome dele é Corró, ele é bem mais velho que eu, né? Aí ele tem um apelido de Corró. Aí ele falou, Zé, eu vou vou tirar você daqui. Aí falou assim, eu dormia dentro da casa, da casa da mansão, né, do fazendeirão lá. Só que ele falou, Zé, você faz o seguinte, quando for 2 horas da manhã, você abre a porta e a janela, deixa a janela aberta, assim, a tramela. Quando eu bater, você pula e a gente vai embora. A gente foge e vai embora. Mesmo que se acontecer eles pegar nós, eu sei que vai matar nós, né? Se eles descobrissem que nós ia sair, ele ia matar eu e ele. Aí saímos, 2 horas da manhã. Aí quando foi umas 10 horas da noite, que nós chegamos, 10 horas da manhã, que nós chegamos na cidade que eu tinha que voltar para casa da minha mãe. Mesmo se minha mãe não quisesse, eu tinha que voltar para lá, né? Porque não tinha jeito, o sofrimento era lá muito grande, né? Aí nós saímos 2 horas, passando por tanto perigo, rio, riacho grande, tinha que nadar, 3, 4 horas da manhã tinha que nadar para poder atravessar de um lugar para outro. Mas graças a Deus chegamos lá, né? Ele arriscou a vida dele. E aí foi. Aí nessa época eu já estava com 14, vou fazer 14 anos. Aí, aí cheguei lá, minha mãe está na mesma situação, né? Aí comecei a luta, né? Aquela luta abandonada. E que nem eu falei para o senhor, antes disso, passava muita fome, né? E até a idade antes de, quando eu tinha uma idade de 7 anos, minha mãe cuidava de nós. Depois de 7 anos, minha mãe não cuidava mais de nós, né? Aí teve aquele problema lá que eu passei muita fome, inclusive estava morrendo de fome de verdade, andando aí 3, 4, 5 dias de fome, abandonado. E eu cheguei numa beira do rio chamado Rio do Tapicuru, lá na minha terra, lá em Estanquinho, que chama Prainha, né? E eu senti a morte de verdade. Eu vi eu gelar meu coração, meus braços já estavam esmorecendo, eu já ia cair para morrer, né? Lá na beira do rio. Isso eu tinha idade de 9 para 10 anos. Aí aconteceu esse privilégio que Deus me abençoou, que eu caí para morrer mesmo. Se eu caísse ali, dentro do mato, só os urubu ou os pescadores iam me achar. Eu ia caindo. Só que Deus desceu do céu de verdade. E lá na Bahia a gente chama mão cheia de areia, né? Que tem que ser a mão cheia de farinha, né? Não, chama mão cheia de farinha. Mas Deus me encheu minha mão 3 vezes de areia. E eu comia aquela areia que meus braços já não se levantava mais, já estava ia morrendo de verdade. E quando a pessoa, só eu que sei que passei, quem morreu de fome, quem já passou fome mesmo para morrer, sabe? E gela tudo, o coração, os braços primeiro que desce, as pernas vai indo, a mesma coisa que nem como desmaiar, a gente vai caindo assim. Aí eu comi essas 3 cheias de areia, e aí, graças a Deus, fui. Aí passei por essa escravidão por 2 vezes. Aí eu pedia para Deus me dê coragem para trabalhar em honestidade. Deus me dê coragem para trabalhar em honestidade. Aí eu pedi, e foi quando minha mãe, além de abandonar nós, ela se misturou com a raça de cigano, com o pessoal sem ser cigano, tudo ladrão. Então a sociedade, quando via nós, trancava as portas, que achava que nós ia roubar as coisas deles. Inclusive, os que minha mãe se misturou,
levou nós, quando meu pai morreu, deixou casa, deixou tudo, só que aí minha mãe se misturou, foi vendendo tudo, foi destruindo tudo, roubando até as portas das casas velhas, não tinha mais. Nós dormia lá, os filhos, era 4 filhos, não sei como é que, só o poder de Deus, como é que tá vivo, todo mundo foi escravo, um para lá, outro para cá. Minha irmã veio aqui para São Paulo com 13 anos, sofreu muito também. A outra foi para Sergipe com 14 anos, casou com um cara lá, sofreu demais, sozinha, sem ninguém. E aí, quando eu fugi a segunda vez da fazenda, eu pedi a Deus, eu ficava andando para cima e para baixo, né? E aí, nessa daí, como minha mãe se misturou com esse pessoal do ladrão, aí ninguém dava, até água para nós era difícil. Como foi que eu me sobrevivi na face da terra? Comendo bosta de vaca e maracujá verde e oi de macambira. Quem conhece o que é macambira, sabe? Quem sabe o que é macambira, sabe? Tem um oi que ele, quando a macambira começa a nascer, tem um oi lá, você com a vara, você tira para você sobreviver. Lá no verão, não tem maracujá verde, não tinha nada, então tinha que se alimentar com bosta de vaca. Até a bosta de vaca tinha que esperar a vaca andar assim, entrar na roça dos outros, inclusive, até mesmo com medo de alguém achar que eu estou roubando, mas eu estava atrás da vaca, para a vaca cagar e eu comer. Aí foi quando, poder de Deus, eu comecei a pedir, Deus, me dê coragem para trabalhar a honestidade, Deus, me dê coragem para trabalhar a honestidade. Aí foi quando veio o seu Olero, um primo do meu pai, que hoje é falecido, Dona Julinha, é o casal, e me colocou dentro da casa dele. Confiou e me colocou dentro da casa dele para trabalhar. Aí eu ia trabalhar com ele de manhã às 7 horas e voltava para casa velha, sem porta, sem nada, só dormia debaixo da casa, assim, a casa só tinha teia e mais nada. E aí Deus ajudou que eu fui, comecei a trabalhar com ele, aí eu com ele, graças a Deus, ele me pagava toda semana, e aí me dava o café reforçado, eu comia direitinho com ele de manhã, o café de manhã, no meu dia, eu almoçava, à noite eu não jantava. Aí fui, graças a Deus, fui indo, e aí trabalhei uns 6 meses com ele, pedindo para Deus me abençoar. Foi na época que tinha castanha de caju lá, o cajueiro estava tendo um caju, e eu juntei bastante castanha de caju para poder arrumar o dinheiro, que meu sonho era vir aqui para São Paulo. Aí tinha um tio meu que foi para a Bahia lá, visitar os parentes, só que acho que ele não foi com dinheiro suficiente para voltar, aí eu tive que arrumar o dinheiro da minha passagem e o dinheiro da passagem dele. Tudo providenciado por Deus, né? Aí foi, trabalhei 6 meses com o senhor Lero, todo o dinheirinho que eu recebi eu entregava para dona Julinha, para ela guardar. Aí eu consegui arrumar o dinheiro da minha passagem e desse tio meu que estava lá, para poder me trazer, senão eu não conseguia vir, porque eu era de menor, né? Isso A aí quando eu... ideia, a ideia nessa ocasião era vir para São Paulo, você está dizendo, né? Isso, para vir para São Paulo, né? Deus operou um livramento, né, na sua vida que você contou, né, quando você estava ali na beira do rio, né, em face da morte, mas teve um outro livramento também, né, de uma carona que você pegou, como é que foi isso? Assim, teve essa carona que eu peguei, porque lá nessa época, eu não lembro o ano, tinha, tinha dado uma seca muito grande mesmo. Então, a prefeitura enchia os caminhões de pipa, né, que quem é do Nordeste sabe, e saía distribuindo lá nas roças. Ele ia até lá nos tanquinhos, ia subindo e ia distribuindo. Só que eu estava nos tanquinhos, aí peguei uma carona dos tanquinhos para as barreiras, no caminhão, né, que era meio longe. Aí a criança, para poder andar de caminhão e tal, vim. Quando eu cheguei dos tanquinhos, quando eu estava chegando em frente das barreiras, que é a roça que a gente tinha lá, que meu pai tinha deixado, a casa velha, que os caras levaram as portas, levaram tudo, aí eu não pedi pro caminhão parar, né? Eu pulei.
Quando eu pulei, bati as costas no barranco e voltei para debaixo do caminhão. Quando eu caí, eu vi as duas rodas do caminhão vindo na minha cabeça, ela esmagar que nem esmaga sapo. Quem sabe, quem mora no interior sabe que quando chove lá, o sapo fica na rua, é esmagar. Aí foi quando faltava 3 dedos, o caminhão parou. E ali não foi o motorista, não foi nada, foi Deus que freou o caminhão. Que quando o caminhão parou, ele olhou no retrovisor, faltava uns 4 dedos para o caminhão passar por cima da minha cabeça. E aí eu me levantei, quando eu olhei, o cara estava desmaiado no volante. Ele viu, ele achou que tinha passado por cima de verdade. Ali eu senti que foi Deus. Até hoje eu sei que eu agradeço ter com 53 anos de vida, Deus me protegeu naquela ocasião. Né? Inclusive, o meu sofrimento era tão grande que às vezes eu pedia a Deus, porque eu nunca, assim como meu pai morreu enforcado, foi depressão, eu sempre tive o desejo nunca tive vontade de me matar, mas não queria viver, né? Aí teve esse livramento muito grande, que foi um livramento muito, que hoje eu sei que Deus tem poder, qualquer pessoa que confia em Deus tem poder, que foi ele que parou aquele caminhão de verdade. E aí eu tinha esquecido disso, aí foi quando eu estava contando. Aí eu consegui arrumar o dinheiro da minha passagem de tio Valério meu que estava lá na Bahia, entendeu? Aí foi, graças a Deus, vim aqui para São Paulo, né? Na época eu não tinha nada, inclusive eu vim aqui para São Paulo com uma roupa no corpo, de chinelo de dedo, amarrado de arame, e uma roupa num sacola de papel, aquela sacola que só põe hoje pão, né? Inclusive, se tivesse sacola de mercado, era chique. A sacola de mercado era chique de verdade, mas estava amarrado na sacola de pão. Quando eu cheguei no busão, entrei no busão, só tinha roupa, que a sacola suou, acabou. A papel rasgou tudo. Eu só estava com a roupa debaixo do braço. Aí vim aqui para São Paulo, para casa de uma tia minha. Cheguei aqui, comecei a trabalhar com o pessoal aqui no Taboão. Eu vim morar no Taboão da Serra, né? Aqui, bem pertinho do Campo Limpo, aqui no Pirajussara, na região do Pirajussara aqui. Aí vim aqui para essa casa ter a minha irmã do meu pai. Aí, o poder de Deus me ajudou que eu fui trabalhar na granja de galinha, tá? Só que eu não sei, minha irmã morava aqui na casa de família, essa que veio de 13 anos. Aí ela veio aqui e veio me visitar. Eu trabalhava aos domingos, né, na granja de galinha. Quando eu cheguei, Desculpa, não deu para entender direito. Você foi trabalhar onde? Eu vim aqui para o Taboão da Serra, na região do Pirajussara. E eu fui trabalhar numa granja de galinha numa granja de galinha, ok. E matando galinha para aqueles frangos que só mata. Eu acordava às 5 horas da manhã, mais o patrão, para matar, para o pessoal comprar as galinhas, né? A granjinha de galinha, chama granja agrícola, né? Aí minha irmã morava numa casa de família, ela já estava aqui em São Paulo. Aí quando eu cheguei 2 horas da tarde, minha irmã estava chorando na rua. Ela tinha, não sei a idade que ela tinha, eu tinha uns 16, 17 anos. Aí eu cheguei, filha, miúda, por que você está chorando? Ela falou que minha tia falou que ia botar você para fora de casa. Aí eu cheguei para a miúda, falei, miúda, fazer o seguinte, vai para o teu serviço, não fica preocupada comigo, por favor, filha, não fica preocupada comigo, e começa a quebrar os pratos com a patroa, fazer coisa errada, que se ela mandar você para fora, se ela mandar você embora, você é mulher, na rua você vai ser muito mais difícil do que eu. E eu sou homem,
Eu não vim aqui para dar trabalho para ninguém. Se eu for para a rua, eu me viro. Mas você é como menina, não dá para se virar. Vai acontecer muita coisa com você. Então, trabalhe, não se preocupe que eu não vim aqui para São Paulo para dar trabalho. Eu vim aqui para São Paulo para vencer. Aí ela foi, aí eu cheguei na casa da minha tia, tomei banho. Falei, minha tia, obrigado, minha tia, por a senhora ter ficado aqui comigo esse tempo. Mas que a senhora possa ser abençoada por Deus, muito rica, abençoada por Deus, e eu não vou dar trabalho para a senhora. Eu vou me virar. A senhora pode se preocupar que eu não volto mais aqui na casa da senhora para dar trabalho. E não põe culpa a senhora, não fique com remorso, não fique nada. Eu vim aqui para... Eu sabia que eu ia passar o que eu passava aqui, o que eu passava ia encarar. Aí eu fui para debaixo da ponte. Fiquei lá uns 3 dias, aí saí, comecei a trabalhar, eu saí, o poder de Deus, saí procurando uma casinha para me alugar. Arrumei um homem lá, moleque novo, confiou em mim e me alugou um barraco de tauba aqui no Clementina, aqui na região do Piraruçá. Aí eu fui com o meu patrão, na época, meu patrão, eu cheguei para ele e falei, ó, não, na época, para alugar uma casa, precisava um dinheiro que a Maria era muito grande, muito dinheiro, era 3 meses de aluguel, o primeiro aluguel era um absurdo, depois ia ficando mais barato. Aí eu cheguei pro meu patrão, falei, patrão, eu moro na rua, ele começou a me perguntar, que ele todo dia trabalhar, e ele falou, você tá triste, o que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Você não tá normal. Falei, não, patrão, é que é o seguinte, eu tô na rua, tô debaixo de uma ponte, escondido no meio do mato, e eu achei uma casa, um barraco de tauba para alugar, e eu precisava de tanto dinheiro. Eu falei assim, meu filho, é muito dinheiro. E eu vou te arrumar. Eu falei, patrão, é o seguinte, se o senhor me der esse dinheiro, eu fico o ano inteiro, 100 anos aqui, enquanto eu não pagar esse dinheiro para o senhor, eu não saio daqui, se eu posso fazer o que eu quiser, eu não vou sair. Ele falou, é muito dinheiro, eu vou dar esse dinheiro, mas é que você pode ir embora para a Bahia, sumir com esse dinheiro. Eu falei, não, pode confiar em Deus que eu fico pro resto da vida escravo aqui para o senhor, mas eu consigo pagar. Eu achei que também não ia pagar. Aí ele me arrumou, eu fui lá, deu 3 meses de depósito pro homem, aí fui para essa casa, para esse barraco de tal. Com o quê? Com 2 roupas que eu tinha, só tinha 2 roupas mesmo, e fui. Aí me arrumei um jornal, deitei a primeira vez no chão, ainda fiquei uns 6 meses nesse barraco de tauba, dormindo no chão, eu comia no meu patrão, né? Fome eu não estava passando mais. E aí fui, paguei para ele, aí domingo à tarde, eu trabalhava domingo até 2 horas. Quando era domingo à tarde, eu saía para catar papelão, catar isso, pegar, entendeu? Recebi. Todo o dinheiro que eu recebia, eu não recebia. Passei uns 6 meses sem receber, só para pagar ele e pagar o aluguel. Pagar ele e pagar o aluguel e as contas de luz. Como eu comia no... Isso porque era um barraco de madeira, né? Na favela, mas mesmo assim o custo era alto para a condição que você tinha, né? Isso. Não, nesse caso, esse barraco não era na favela. Ele era numa rua mesmo, só que o homem era, não sei, ele fez um barracão lá para alugar, né? Ele era um terreno, inclusive ele tinha um bar, era uma rua mesmo de verdade, rua só, não era asfaltada, hoje é asfaltada, né? Esse que eu aluguei. Aí fui indo com 6 meses, eu paguei o patrão, aí fui conseguindo algumas coisas e tal, aí consegui uma caminha, aquela de abrir e fechar, aí a cama eu consegui, o colchão não. Aí passei, acho que um ano me embrulhando com um jornal e embrulhando com jornal. Inclusive, peguei a pneumonia, outro livramento. Peguei a pneumonia que era para ter morto mesmo, morri.
entendeu? Mas não peguei várias pneumonias, várias doenças, mas Deus foi me curando sozinho, sozinho, sem ninguém. Minha irmã morava na casa de família, vinha de vez em quando no fim de semana. Eu nem queria que ela vinha para não ver meu sofrimento. E aí fui indo, graças a Deus. Aí quando eu saí desse barraco de Tauba, que eu pagava aluguel, depois de. Não, aí 8 meses, com 9 meses, eu trabalhando com esse patrão, que eu já tinha pago para ele direitinho, ele colocou um rapaz para ajudar nós. Arrumou um moleque lá da rua para ajudar eu e ele. O moleque só queria saber de brincar e zoar. Aí nós matava a galinha num tacho bem grandão. Um tacho bem grandão. Aí o moleque jogou um monte de pena na minha cara, eu fui a moleque e com o frango dentro do tacho, quando eu olhei, eu puxei o frango e o tacho veio. Aí caiu nas minhas pernas, aí queimou minhas pernas, e do joelho para baixo queimou tudo. Aí, inclusive, todo mundo falou que eu ia ficar aleijado. Aí ele aproveitou, mandou eu embora. Eu fui para esse barraco de Tauba, morar nesse barraco de Tauba, sem nada, sem dinheiro, sem nada, com as pernas toda queimada, toda zoada. Aí tem um posto aqui onde eu moro, chama CCU. As mulheres do posto que iam me buscar uma vez por semana. Aí chegava lá, minhas pernas todas cheias de bicho, toda podre, sentia muita dor mesmo. Não tinha ninguém, só tinha, entendeu? As pernas, todo dia eu ia lá não, uma vez, 2 vezes por semana eles iam buscar do carro, os pessoal do posto, que o poder de Deus que enviou eles para lá, senão eu tinha perdido as pernas mesmo, tinha ficado aleijado. Aí eles raspava mesmo, chegava a tocar no osso, que era encheu de bicho, podre mesmo. Aí fui indo, aí sarei dessa daí, aí apareceu um rapaz me arrumou um serviço lá na cidade, para cuidar de uma casa do norte. Aí foi quando eu fui ganhar o primeiro salário. Quando eu ganhei o primeiro salário, salário mínimo, eu fiquei doido. Eu falei, cara, não, como é que pode ser? É dinheiro demais, o que é que eu vou fazer com tanto dinheiro? Um salário mínimo, quando eu recebi o primeiro salário mínimo. Aí trabalhei uns 3 meses. Aí eu comecei a trabalhar com eles lá à noite, com esse homem, com esse rapaz, à noite, fazendo sorvete. O homem tinha uma fábrica de sorvete lá da Parque Dom Pedro, lembro como hoje, Parque Dom Pedro. Aí eu e meu primo trabalhava com ele lá. Ele era o chefão, né? Esse moreno era o chefão, que o patrão gostava muito dele. Só que teve uma noite lá, o que ele fez? Ele começou a mexer no cofre do homem, para tentar abrir o cofre do homem. Quando chegou no outro dia, o homem descobriu que o cofre estava mexido. Aí, quem foi que mexeu? Foi ele, porque os meninos quem manda é você. E os meninos não entram aqui no lugar que você não autoriza. Aí o patrão chamou ele lá e falou, você que mexeu, não foi não? Ele falou, não foi os meninos. Foi você mesmo, que é você que mexe, você tá com eles aqui, você acha que ele vai mexer, eles vão mexer, você não vai falar para mim, não vai ficar. Aí mandou esse rapaz embora. Aí o homem mandou para trabalhar no de manhã lá. Aí eu não fiquei lá, inclusive hoje eu lembro que eu fiquei, era só para ficar em pé, aí eu não aguentei ficar em pé. Aí eu lembro do episódio que ele deu lá, que eu fiquei de 7 horas da manhã até 11 em pé ali. Foi Deus que me deu força na minha perna, Deus estava ali me segurando. Aí foi que eu saí. Quando eu arrumei serviço, saí, não quis ficar lá, porque era muito cansativo o dia inteiro lá, aí voltei. Aí foi quando, por a providência de Deus, eu arrumei um terreno, aí foi quando eu fui morar na favela, um terreno da prefeitura na favela. Aonde? Qual é o terreno? Em cima do rio. Aí eu arrumei uns papelão, aquela madeira de papelão, fundo de guarda-roupa. Aí fiz um barraco, arrumei uns pontaletes, já tinha um dinheirinho quando eu comecei a trabalhar nessa sorveteria, eu tinha um dinheirinho. Aí comprei uns pontaletes, comprei um teia e arrumava. Aí eu fiz esse barraco de tábua na favela. Aí, nessa época, eu saí de lá, comecei a trabalhar de servente.
Aí, quando eu comecei a comprar tauba no Ferro Velho, eu conheci um homem que trabalha no Ferro Velho. E ele trabalha no Ferro Velho e trabalha de conferente na Pirajussara. Aqui era Tupã, uma empresa de ônibus, era Tupã. Aí eu comecei a falar, você não consegue mesmo. Aí eu comecei a fazer amizade com ele, ele falou, eu falei assim, me arruma um jeito de eu entrar de cobrador lá de ônibus. Ele falou, vai lá na firma. Aí eu trabalhava de servente pro pessoal. Aí quando ele mandava eu ir na empresa de ônibus, eu ia, ficava lá de 4 horas da manhã até as 9 horas. Aí eu passei, pedi para Deus, Deus me dê coragem, me ajude que eu possa entrar nessa empresa. Aí eu pensava para Deus, eu falava com Deus, Deus, mas se eu não sei ler, eu sou até hoje analfabeto, eu não sei, não sabia ler nada, nada, nada. Às vezes eu queria pegar um jornal para ver a figurinha, queria ver aquelas figurinhas, aquelas imagens. Eu não pegava o jornal porque eu não sabia se o jornal estava de cabeça para baixo ou de cabeça para cima. Eu não sabia como é que estava a letra, eu nem pegava, porque se eu estivesse lendo o jornal, a gente estava lendo o jornal e a letra estava de cabeça para cima, aí eu não quis pegar. Aí comecei 6 meses a orar para Deus, Deus me dê coragem, me ajude eu a entrar na Imperial do Sal. Aí todo dia, quando o rapaz mandava ele lá para entregar a carteira, ele falava, vai lá. Aí eu não ia trabalhar na obra, ia lá, saía 4 horas da manhã, ficava até 11 horas. Aí entregava a carteira, daqui a pouco a carteira voltava. Aí ia ali de novo. Aí passei 6 meses nessa vida, né? 6 meses, 6 meses. Mas aí Deus me ouviu 6 meses orando, viu? E eu acho que confiava em Deus, né? Que eu pedia para Deus, não pedia para outra pessoa. Aí foi quando minha carteira ficou lá na Pereira dos Caras. O porteiro deixou minha carteira lá. Aí as carteiras que ficou na empresa para entrar, beleza, ficou. Os outros mandaram, o porteiro falou, todo mundo vai embora, que hoje não vai pegar mais carteira, hoje não tem mais vaga para ninguém. Aí foi quando eu fiquei lá. E aí tinha que fazer tem que fazer um teste lá, fazia 4 contas. Quando eu era escravo lá, Deus providenciou, quando eu era escravo na primeira escravidão, no quarto que a mulher me tancava, apareceu um livro lá, que era só o livro de conta, entendeu? E eu pegava aquele livro lá e começava a treinar aquelas contas, tudo providenciando por Deus, trancado dentro do quarto. Aí aprendi a fazer a conta muito bem. Até hoje, enquanto a pessoa faz na calculadora, eu faço na mente. Aí eu sabia fazer na mente, mas nunca tinha pegado numa caneta, beleza. Aí foi quando o pessoal tinha lá, vamos supor que tinha 40 pessoas lá para fazer o teste. Aí eu sentei lá do lado de todo mundo sabia ler. E todo mundo sabia ler ali. Mas só que aí o que acontece? Na hora de fazer o teste, Deus pôs uma cadeira do meu lado, uma cadeira vazia. O homem na frente, eu sentado, quem já fez o teste sabe como é que é. A pessoa que vai fazer uma prova, o professor fica de frente dos caras fazer a prova, né? Aí ali Deus providenciou uma cadeira do meu lado vazia. Esse homem que eu conheci no Ferro Velho, eu falei para ele, se você me colocar na Piracicaba para trabalhar com o cobrador, o meu primeiro salário eu dou para você. Só que aí depois eu descobri que ele só falava lá, vai lá e deixa a carteira, vai lá, deixa a carteira, vai lá, deixa a carteira. Ele não ajudou em nada, em nada. Aí, quando eu fui fazer o teste, apareceu um homem foi um homem, não foi um anjo, isso foi uma pessoa mesmo. Ele é lá do Paraná, nunca tinha me visto. Deus tem o poder de pegar ele lá no escritório, ele saiu do escritório, sentou do lado da minha cadeira, fez as 4 contas e ainda falou para o instrutor, para o professor, ele sabe fazer, ele só não sabe montar. Aí o instrutor, depois como eu trabalhei com esse instrutor, o instrutor era um homem muito ruim, todo mundo falava muito mal dele. Ele não gostava, se ele fosse com a cara daquele peão, ele não colocava, senão. Aí ele aceitou. O homem, cinquentinha, chamava cinquentinha, era o que trabalhava no escritório, o fiscal trabalhava no escritório. Ele veio,
Foi o poder de Deus, hoje eu sei que Deus pegou ele lá do escritório, nunca me viu, nunca tinha me visto nada. Deus pegou ele, usou ele de verdade, como não foi antes, não foi nada, ele sentou do meu lado, fez a conta e falou, Cinquentinha, ele só não soube montar. Ele colocou um nome, ele falou, Cinquentinha, ele fez direitinho, eu fiz direitinho a conta, a soma. Só que eu como nunca tinha pegado a caneta, nada, o número ficou um para baixo, outro para cima e tal. Aí, Deus, o poder de Deus. Aí, quando foi 2 horas da tarde, eu comecei a trabalhar de cobrador. E para pegar a placa para colocar no ônibus, tinha que pegar a placa, tinha que pegar relatório, tinha que fazer a conta, tinha que fechar relatório, tinha que fazer tudo. Aí eu fazia tudo de boa. Depois de alguns amigos, eu falava, não, eu não sei ler, não sei nada. Aí, menino, é mentira, como é que você faz tudo direitinho e não sabe ler? Eu falei, não, o poder de Deus, é Deus que faz, é Deus que fazia mesmo, Deus fazia tudo, tudo. Aí, graças a Deus, nessa época eu morava na favela, nessa favela que eu falei, a Barraca de Tauba. Quando a chuva chovia, ao rio passava por cima da minha cama. Os ratos dormiam comigo, e quando eu acordava, os ratos, um monte de rato mordendo meu pé, e se chovia, eu tinha que ficar a noite toda, até sair no outro dia. Inclusive, botar a roupa que eu ia trabalhar, tem que ficar com a mão para cima, pendurado, com a mão para cima, para poder não molhar, para poder não ir molhado para a empresa, entendeu? E o rio enchia, passava por cima da minha cama. Eu só tinha cama, colchão velho, eu não tinha mesmo, entendeu? Aí fui. Aí, graças a Deus, entrei, comecei a trabalhar, e fui, trabalhava muito, né? Começava de 1 hora da manhã, ou começava 1 hora da tarde, e ia até 9 horas 10 e meia da noite. Aí, entregava as férias, aí voltava para busão, dormia no busão na época tinha banco de fibra, não era uns bancos hoje macio, era banco de fibra. Os busão ficavam no terreno vazio, eu dormia lá naquele banco de fibra e dava uma caixinha para os meio canto me acordar para eu fazer fominha, chama fominha, que é hora extra, né? Na empresa chama fominha. Aí eu acordava 4 horas da manhã, ia dormir 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, às vezes, não dava trânsito. Aí quando era 4 horas, eu acordava, ia trabalhar, fazer fominha. Quando era 9h30, 10 horas, voltava para casa e eu chegava em casa 10 horas da manhã para ir pegar meio-dia e meio no meu horário normal. Aí fui juntando dinheiro, aí fui para outra favela. Aí na outra favela já fiz um barraco de alvenaria. De vanaria, isso, de broco. Aí fui trabalhando, aí como eu era muito trabalhador, o fiscal gostava muito de mim. Aí ele não mandava, para muita gente eles pediam, por favor, vai lá, para ele não, vai, põe ele ali. Eu ia mesmo. Aí comecei a fazer carro direto, chama carro direto, começava 4 horas da manhã e até 11 horas da noite, quase todos os dias. Aí no domingo era isso, de cobrador de ônibus. Aí minha folga era domingo. Eu ia para onde? Trabalhar, fazer fominha. Aí trabalhava nessa luta, direto. Trabalhava 18, 19, 20 horas. Tinha vezes que eu já cheguei a trabalhar 48 horas não pagava. Pegava um carro e largava outro. Pegava um e largava outro. E eles botavam para trabalhar aí foi quando eu saí, quando eu fui para esse venaria no Barraco de Tauba, em outra favela. Aí comecei a juntar dinheiro. Aí foi quando eu saí de Barraco de Tauba. Deus também providenciou tudo, porque tudo foi Deus, tudo. Eu não tinha ninguém, só Deus mesmo ali. Aí eu comecei a juntar dinheiro, Deus me botou, você tem que aplicar o dinheiro no Overnight, o CDB, SBD, e comecei a aplicar o dinheiro que Deus me orientou, né? Aí foi quando, acho que nem lembro mais quando foi. Aí foi quando eu saí de Barraco de Tauba, aí comprei uma casa normal com escritura, no Jacarandá, que foi minha primeira casa. Aí fui morar nessa casa, graças a Deus. Quando eu comprei essa casa, já tinha 2 casas alugadas. Lá no fundo tinha um porão que eles abandonaram porque o lugar era muito perigoso. Tinha muito ladrão, era na rua, na Jacarandá, chama Jacarandá.
Aí eles foram embora para Pernambuco e deixaram essa casa. Aí eu encontrei, Deus providenciou, encontrei a irmã do dono da casa aqui no Marabá, e ela me falou assim, eu tô com essa casa para vender. Aí eu comprei essa casa. Aí, graças a Deus, fui e hoje tô, né, comprei essa casa. Aí comecei a trabalhar. Quando eu comprei essa casa, já comprei com duas alugadas, né? E fui morar no porão abandonado lá, sozinho. Deus me protegeu ali. Saía 4 horas da manhã, encontrava os caras nas esquinas com rifle, com arma, mas o primeiro dia que eu saí da casa, eles pararam, encostaram ali, ó. O que você está fazendo aqui? Aí eu tava com uma capa de banco debaixo do braço, eles desenrolaram a capa todinha, me revistaram, falaram, eu sou trabalhador, comprei essa casa aqui agora, e aí eu falei, como eu morava na favela, eu falei, ó, vocês podem ficar sossegados, que eu sei como é que funciona. Eu vim da favela, vocês podem fazer o que for. Eu não vi vocês, nem você me viu. Graças a Deus, saía de manhã, ó, e ninguém mexia mais comigo ali, porque já, ele, moleque é trabalhador, moleque é de bem, moleque é de bem. Entendeu? Aí fui, graças a Deus, aí fui indo. Aí hoje, aí depois de muito tempo, fui morar em outro lugar. Aí conheci minha esposa, e quando eu conheci minha esposa, já estava bem a, com a vida financeira equilibrada, que Deus tinha providenciado tudo, né? Tudo foi Deus, tudo, tudo, tudo. Aí conheci minha esposa, aí não casei com ela, fui morar junto com ela, estava muito carente, muito sozinho e tal. Travou um pouquinho a internet do irmão José. Enquanto ele retoma ali a internet, a gente vê aí quanto sofrimento, né? Você acha que sofreu, né? Não é nada. Você se casou, teve os filhos, pode continuar, você estava falando disso, José. Está me ouvindo, né, José? A internet acho que está com um pequeno probleminha ali. O José disse que nessa ocasião em que ele conheceu a esposa, ele já estava Uhum. com a vida mais estabilizada. Fala um pouquinho para a gente aí, José. A sua imagem está congelada, mas acho que nós estamos te ouvindo. Acho que caiu a internet do José. Ele está assessorado ali pelo filho, que daqui a pouquinho, se der certo, eu vou mostrá-lo também, que é o Cauã. O Cauã é um dos filhos do José, que está ali dando assessoria, né? Para vocês terem uma ideia, depois de passar por toda essa luta, toda essa dificuldade, né? O José é muito trabalhador, muito honesto, esforçado, econômico. Ele foi juntando dinheiro, ele foi comprando casas, né? Hoje ele é um empresário. Quem olha para o José não diz, né? O José está com a mão levantada aqui de novo, vamos trazê-lo de volta. Está aqui de volta, José. É só abrir o seu microfone aí, José. Deixa eu ver aqui. Está restabelecendo ali a internet dele. Mas o José foi crescendo, né? Crescendo financeiramente também. Parece que não está conseguindo colocar a imagem ali. Dá uma olhadinha aqui. Tenha um pouquinho de paciência. A gente pensa que sofre, né? Mas quando a gente olha a história, uma história como essa do José, aí a gente vê o que é sofrimento e a perseverança dele, né? E como que Deus o protegeu ao longo dessa jornada e ao longo dessa caminhada dele, né? Ele está tentando voltar ali, mas o José, ele constituiu família, né? Tem 3 filhos, né? E ele chegou um momento na vida dele
em que ele já estava estabilizado financeiramente, um empresário, ele entendeu que os filhos dele deveriam ter uma história diferente da dele. E ele começou a buscar em São Paulo a melhor escola. Ele queria que os filhos estudassem na melhor escola. E ele foi aqui nos melhores lugares de São Paulo, foi na Paulista, na Avenida Paulista, buscando as melhores escolas, e ele descobriu uma coisa muito interessante. Ele descobriu que a melhor escola do mundo, essa é a fala do próprio José, se ele voltar ele vai dizer isso, ele descobriu que a melhor escola do mundo era a escola adventista. E ele não titubeou, ele matriculou os filhos na escola adventista. E os filhos passaram, então, a estudar na escola adventista, e ele começou a participar, obviamente, né, de alguns eventos, algumas atividades da escola adventista. Ele chegou a passar, ele começou a buscar a Deus, ele entendeu que ele deveria pertencer a alguma igreja, né? E ele começou a buscar de alguma maneira, está aqui o José voltando. Ô, José, voltou aí, aciona só o seu microfone, José, por gentileza. Muito bem. Voltou. Eu estava contando aqui, José, para o pessoal, enquanto você estava fora, que Deus abençoou muito você, né, pelo seu esforço, muito sacrifício, apesar de tanto sofrimento, né? Você era uma pessoa trabalhadora, esforçada, econômica. Você começou, então, a fazer investimentos, você falou aí, Deus te orientou, embora não tivesse estudo nenhum, Deus orientou você a fazer aplicações em CDB, overnight, você sabe até os nomes, né? E você acabou prosperando com isso, né? Sim, acabei prosperando. E aí foi orientado por Deus, né? Comecei a fazer isso aí, eu estava falando, aí comprei a primeira casa, aí eu fui morar no porão, já aluguei duas, né? Aí com o meu salário e com o salário com os aluguel, né? Era duas aluguel, aí Deus foi orientando, aí foi quando eu comprei, aí fui indo, quando já tinha essa, comprei mais uma casa, aí fui, comprei mais outra casa, aí fui, comprei outra casa, aí cheguei a ter 7 casas, 7 imóveis, né? Aí foi quando eu casei, aí casei com a esposa, aí nasceu o primeiro filho, e aí quando eu nasceu o primeiro filho, eu já estava numa situação muito boa, um esforço, claro, mas para deixar bem claro, nada nada, por muito que eu seja trabalhador, esforço, mas tudo foi Deus que guiou, multiplicou, né? Multiplicou muito, muito mesmo. Deus me deu força para trabalhar, coragem para coragem para trabalhar e honestidade. Inclusive, eu não falei para o senhor, lá quando eu fui escravo na segunda vez, o homem era tão rico que a casa do homem tinha 27 quartos, e 7 salas e 7 varandas. Um desses quartos, ele tinha um quarto cheio, topado de dinheiro, cheio de dinheiro, ele sacava dinheiro no saco, e o saco cheio de dinheiro, topava no teto. Ele deixava a porta assim, meia aberta, assim, meia assim, e às vezes pedia para mim pegar alguma coisa lá nos quartos, para ver se eu pegava alguma coisa. Mas graças a Deus, como eu pedia, Deus me deu coragem para trabalhar. Minha honestidade, Deus me deu muita coragem, muita honestidade. Vim trabalhar aqui nessa granja de galinha, enchia, o patrão ficou operado, ficou no hospital 3 dias. Eu que mexia com o dinheiro do patrão. Inclusive, eu que tomava conta da granja, do mercado, e ele trabalhava de ferramenteiro, esse patrão meu. E graças a Deus que mexia com o dinheiro do homem todinho, todinho. Como que eu sempre falo. Pode terminar. Aí, entendeu? Como Deus me deu coragem para trabalhar e honestidade, eu mexia tanto dinheiro, não pegava um centavo. Inclusive, eu ia para casa à noite, dormia nesse barraco que eu aluguei, às vezes sobrava dinheiro do troco do pão que eu comprava por 2 filhos dele, e eu ficava a noite toda com fome, mas não gastava aquele dinheiro. Às vezes esquecia, eu falava, dona Dé, tá o dinheiro do troco ontem, que eu
comprei o pão e não levei para a senhora. Aí, quando era 10 horas, 11 horas, eu pegava um bolo de dinheiro, ia lá no apartamento deles, guardava o dinheiro de dois. Quando o André perguntava, Zé, cadê o dinheiro? Eu falei, vai lá debaixo da televisão que você vai ver todo o seu dinheiro. Entendeu? E E aí como é que você se tornou, como é que você conheceu a Igreja Adventista, como é que você se tornou adventista, José? aí é que não estava falando. Aí, quando meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu, que é Alexandre, minha situação de vida tava boa, né? Aí, como eu tinha a situação de vida boa, Deus colocou na minha cabeça e falou assim: olha, você tem que colocar seu filho na melhor escola do mundo. Aí eu comecei a procurar. Eu tinha a condição de pagar mesmo, graças a Deus, né? Que Deus tinha me dado. Aí eu comecei a procurar essa escola, a melhor escola do mundo. Fui na polícia, fui lá não sei aonde, fui onde não tinha, essa é boa, vamos lá. Mas qual é a escola melhor do mundo? Que para mim, e perante a Deus, é a escola adventista. Aí eu fui no colégio aqui do Taboão da Serra, aí coloquei meu filho lá para estudar lá no colégio adventista. Aí, como o senhor estava falando, aí chegou uma época que Deus tocou no coração, agora eu já te dei de tudo. E você nunca fez, nunca obedeceu à lei, nunca fez nada. Aí que Deus colocou no meu coração procurar uma igreja. Aí eu comecei a procurar a igreja. Aí fui na Universal, fui na Deus Amor, fui em várias igrejas, entendeu? Tinha estudado na Testemunha de Jeová. Aí foi quando eu e minha esposa começamos a me procurar. Só que ali, cara, naquela procura, nós não achamos, né? No nosso coração, não achamos a igreja verdadeira. Foi quando minha esposa teve uma reunião na escola lá com meu filho, aí Deus tocou no coração dela e ela perguntou para a professora, onde é que tem uma igreja aqui? Aí a professora falou, não, aqui no fundo da escola tem a igreja adventista. Se vocês quiserem fazer uma visita lá para nós, nós vamos ficar muito felizes. E aí tem culto no sábado, ele falou os dias, né? Aí foi quando nós fomos para a igreja, né? No sábado, fomos fazer essa visita. E a primeira visita, graças a Deus, eu fui para a igreja com a minha esposa, no primeiro sábado, aí fomos no segundo, já comecei a estudar a Bíblia com o pessoal lá, aí Deus providenciou tudo direitinho, colocou no coração do pastor Gedeão, e valeu a visita para nós lá. O Gideão hoje é o pastor da igreja do Capão Redondo. Na época era o capelão da escola do Taboão. Isso mesmo. Na época era capelão da escola do Taboão. Aí ele foi fazer uma visita. Como eu tinha estudado três anos com a Testemunha de Jeová, lá, se você não aprender tudo, aí para mim aprender tudo eu precisava viver pelo menos 50 anos, mas está na minha mente, eu tenho que aprender tudo. Se eu não aprender tudo, não aceita Jesus. Foi quando o pastor Gedeão foi usado por Deus mesmo, que não é todo mundo tem essa experiência. Ele falou, Zé, se Deus tocou no seu coração para você se batizar, eu já estava decidido, né? Só que naquela mente que tem que aprender tudo, saber de tudo, ele falou, se Deus tocou no seu coração, você pode se batizar. Depois que você se batizar, você vai aprendendo um pouco. Você vai lendo a Bíblia, uns pouquinhos, e vai aprendendo. Aí, pronto, eu falei. Aí, no outro dia, na segunda-feira, isso foi no domingo que ele fez uma visita, foi no domingo, não sabe, não lembro. Eu sei que na segunda-feira eu fui no cartório e marquei meu casamento, eu não era casado com a minha esposa, né? Marquei o casamento, depois que eu marquei o casamento, eu marquei o batismo, né? E aí, até hoje, graças a Deus, sou aí na caminhada. Que bênção. Eu vou acrescentar uma coisinha, nós estamos caminhando aqui para o final do testemunho, né? Esse é um testemunho que merece volta, né? A gente vê que a gente resume, e já são 8h23 e ainda tem muita coisa, né? Então, nós vamos caminhando aqui para o final do testemunho. Eu vou tomar a liberdade, José, de dizer aqui que você é uma pessoa muito simples. Eu tive a alegria de ser o seu pastor e o pastor da sua família, né? E você é uma pessoa muito simples, sua família é uma pessoa muito simples, e quem olha para você, quem conversa com você, quem vê você chegando na igreja, sentando ali quietinho, ficando ali num cantinho, fala pouco, não diz que você é a pessoa que viveu tudo que viveu, e menos ainda,
não diz que você é uma pessoa bem-sucedida, hoje um empresário com mais de dezenas de casas, né? Para quem morou embaixo da ponte, tem algumas dezenas de casas, Deus te abençoou. Eu quero acrescentar aqui que você é uma pessoa fiel, eu sei disso porque fui o seu pastor, um fiel dizimista, um fiel pactuante e também um colaborador da igreja. Numa ocasião, você não colocou isso aqui, mas numa ocasião o irmão José foi à Associação Paulista Sul aqui. E quando ele chegou lá, na sua simplicidade, né, teve dificuldades até ali porque tem uma certa segurança também na associação, né, isso é natural, né, mas o José foi até a associação porque ele queria doar uma de suas casas para a igreja, num local onde não tinha igreja adventista. E ele fez essa doação para a igreja. Então, é uma pessoa fiel, uma pessoa muito dedicada, né? E Deus continua abençoando o José de maneira grandiosa. Então, quem vê o José hoje não imagina pelo menos duas coisas. Quem olha para ele, quem conversa com ele, não imagina duas coisas. Primeiro, que ele viveu a história que viveu. E segundo, que ele é uma pessoa extremamente bem-sucedida, porque ele não mostra isso. Continua sendo uma pessoa muito simples, né? E como é que você entrou na sala 57, José? Conta aí pra gente. E que mudança, que impacto a sala provocou na sua vida? Que momento que a sala chegou e que mudança ela promoveu na sua vida? O momento que a sala chegou na minha vida é que, assim, todos nós temos algum problema, alguma crise, né? Eu e minha esposa, nós estávamos com a crise, assim, meio descontrolado, né? Aí foi quando eu falei para o senhor, né, pastor, o seu pastor, que era meu pastor na época. Aí nós começamos a fazer a reunião, né? Graças a Deus, isso me ajudou bastante, eu e minha esposa, mudou minha vida bastante. E aí o senhor me apresentou a sala, né? Tem uma sala que você podia participar dessa sala, que ia me ajudar bastante. Aí eu comecei a participar, conheci a sala, no outro dia entrei, e graças a Deus não parei mais, aprendi mais, acordar 5 horas da manhã, eu já fazia, mas aprendi mais, me esforcei mais para poder não perder a sala, né? Antes você acordava 5 horas da manhã para quê, José? Aí eu acordava 5 horas da manhã para ir pedalar, né? Para ir pedalar, fazer exercício, né? Quase todo dia eu fazia isso. Inclusive até hoje eu faço, né? Mas aí eu acordava 5 para ir pedalar. Agora eu ponho o relógio para pedalar 4 horas da manhã para fazer oração, para, né, ler a Bíblia e participar da sala 57. Entendeu? Então foi uma benção, né? Uma benção que Deus providenciou tudo, né? Como eu falei, eu estava com problema no casamento, aí tivemos reunião, o senhor me ajudou bastante e me apresentou essa sala 57. É interessante, José. O José me procurou e eu passei a atendê-los como psicólogo, né? Como terapeuta familiar. E ali, em uma das sessões, eu disse para o José, falei, José, olha, tem aqui um exercício que vocês precisam fazer. Falei para ele e para a esposa. E apresentei a sala 57 para ele, ele já vai aí para mais de 1 ano e meio, pelo menos, na sala, né? Graças a Deus, Deus atuou ali, né? Nós vamos caminhando para o final, então, José, eu quero agradecer aqui a sua participação, a sua experiência, e tem um rapaz aí do seu lado que eu quero chamá-lo, né? Um dos filhos que está aí do seu lado, tudo bem, Cauã? Tudo bem? Aqui o Cauã é um dos filhos do José. Eu admiro muito o Cauã, porque o Cauã é um menino muito dedicado na igreja, trabalha na igreja. Um dia o Cauã me procurou na igreja e falou assim, pastor, eu queria trabalhar na igreja, queria fazer alguma coisa na igreja. E eu disse para ele, demorou,
E no que não falta na igreja é trabalho, né, Cauã? Como é que você... Eu vou fazer uma pergunta, depois você vai fazer a oração para a gente, Cauã, para finalizar esse momento tão especial, né? Mas eu imagino o quanto deve ser difícil ouvir uma história dessa, né, do seu pai. Como que você se vê como filho? Hoje você vive numa condição privilegiada, na verdade, né? Nós poderíamos dizer assim, porque o seu pai passou por todos esses perrengues, essa dificuldade toda, se estabilizou financeiramente, colocou vocês na melhor escola, né? E como que é para você, filho, ouvir isso, encarar tudo isso? É muito interessante, porque, tipo, eu lembro que o senhor, quando eu pedi algum trabalho, o senhor falou da comportagem, né? E Isso. aí foi muito interessante, porque quando eu comportei, tipo, que a gente realmente vê as dificuldades da rua, de como estudar, sabe? Aí que caiu realmente a ficha de, tipo, o que que meu pai tinha passado, sabe? Um pouquinho. E sempre que o meu pai fala, não, Deus que guiou tudo, sabe? Eu sempre tenho esse sentimento que Deus tem tudo no controle, sabe? Não era plano de Deus que meu pai passasse fome, ou de sofresse tudo isso. Mas Deus tinha um plano, sabe? Ele sonhou com todas as coisas que aconteceu. Sonhou com ele entrando na igreja, a gente nascendo, sabe? Tudo Deus tem no seu plano. Então eu sempre pego muito com uma inspiração muito grande, sabe? De resiliência e de confiar em Deus. Sempre que eu penso assim, em algo tipo difícil ou sonhar pequeno, eu lembro disso. Deus tem tudo no controle. Porque começou lá com meu pai na Bahia, chegou aqui justamente, tipo, tudo isso tem uma história. O Senhor passou na nossa vida, o pastor Gideão, a sala, sabe? Então, acho que, tipo, tudo tem segue o seu plano, mas meu pai é realmente uma inspiração muito grande para mim, muito grande mesmo. Eu quero só finalizar, José, você é analfabeto, né? Você falou, mas você lê a Bíblia. Eu acho que a gente não pode deixar isso de fora, né? Você não sabe É, ler, não sabe escrever. Deus te deu habilidade em números, né? E isso ajudou você a ser um investidor. Mas uhum. você, como que é isso? Assim, aí quando eu conheci a igreja, né, a verdade, comecei a estudar a Bíblia e me batizei, aí Deus tocou no meu coração que eu entendi que aqui o ser humano aqui na face da terra, eu não falo para todos que eu converso, meus filhos, para algum jovem, alguma pessoa, falar, o ser humano aqui na face da terra, ele não pode viver sem orar e sem ler a Bíblia. Aí eu cheguei para Deus, Deus, o senhor sabe que a sua manual de sobrevivência aqui na face da terra para poder aprender o que o senhor quer é a tua palavra. Como é que eu vou fazer se eu não, como é que eu vou te servir melhor se eu não consigo ler a palavra de Deus? Se eu não consigo ler a tua palavra, a Bíblia. Aí eu falei para Deus com um coração sincero, que nem Davi, e com 15 minutos eu estava lendo a Bíblia. Eu estava lendo a Amém. Bíblia. E falo a verdade. E foi, que nem você falou, tem uma situação financeira muito boa, mas eu acho que não tem nada que pague você ler a palavra de Deus. Muita sabedoria. Aí hoje eu leio a Bíblia, já li a Bíblia, eu leio a Bíblia todos os dias, eu acho que eu já li a Bíblia umas 8 vezes, mas só sei ler a Bíblia, as outras coisas eu não leio, não escrevo nada, mas foi o poder de Deus. Deus dá poder para qualquer um que queira que pedir sincero, Deus dá poder. Eu fiquei uma alegria tão grande na minha vida que Ave Maria, que nem eu não sei, já falei, às vezes eu falo para alguns amigos, algumas pessoas que Deus, tudo que eu pedi, Deus me deu. Inclusive eu cheguei a falar para alguém, já falei muitas vezes, se eu pedir uma Ferrari para Deus me dar, Deus me daria. E eu já tive condições de ter o dinheiro para comprar uma Ferrari, só que Deus não deixou comprar a Ferrari. Deus me deu foi o poder de eu ler a palavra. Deus falou assim: não, a Ferrari que eu vou te dar é o poder. E pior se eu tivesse 300 Ferrari, trilhões e trilhões de Ferrari, trilhões e trilhões de quilos de ouro, não tem dinheiro que pague você a ler a palavra de Deus. Então, hoje eu li a Bíblia, graças a Deus, e entendo muito bem, graças a Deus, e foi uma bênção. Eu pensei até Amém. já Deus seja louvado. Fala, Cauã. liguei com meu pai. Pai, mas como que você não consegue ler a Bíblia, não consegue ler outro livro? Bora tentar. Ele fala, não, calma. Foi um trato que eu fiz com Deus. Ele falou só a Bíblia que ele pega e lê.
É impressionante porque o José, quando nós começamos a conversar, né, pelo WhatsApp, o José me disse assim, pastor, manda áudio, porque eu não sei ler. Então, todas as vezes que eu tenho que me comunicar com o José, eu mando áudio para ele. Eu louvo a Deus porque você tem uma família bonita, tem uma linda família. Eu admiro muito o Cauã. É o pastor Cauã, né? Eu oro a Deus para que Deus toque seu coração. Quem sabe um dia vai fazer teologia. O Cauã é um menino muito, muito espiritual, um menino muito dedicado. É uma bênção de Deus esse menino. E é um conselheiro da família, né? Com a idade que ele tem, ele é quem harmoniza, quem aconselha, quem orienta a família, né? Os outros 2 filhos também, né? São uma bênção, a menina. Então, que Deus seja louvado. Eu fiquei muito feliz com a iniciativa para esse testemunho hoje, né? Agradeço a Deus. Vou ver esse testemunho outras vezes, né? Porque é uma história que precisa ser contada mesmo, para tocar corações. Muito obrigado. Cauã, eu vou pedir para que você faça uma oração pelo seu pai, uma oração pelas famílias também aqui da Sala 57. Você ora para a gente? Beleza. Querido Jesus, meu Pai amado, muito obrigado pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui conectados com o Senhor. Talvez, Pai, tenha algumas pessoas que estejam sozinhas, outras com a família, mas a gente tem a certeza que o Senhor sempre está com a gente. Muito obrigado porque o Senhor nos ajuda a superar as dificuldades. A estar conosco no meio da tempestade, Pai, quando a gente não enxerga mais o que vai acontecer. Por favor, abençoe a nossa família, especialmente o meu pai, que sempre lutou muito por isso, mas também abençoe todos aqueles que também são sacerdotes da sua casa, que estão ouvindo a sala junto com a gente. Abençoe todas as famílias, Pai, que a gente possa sempre estar um pouquinho mais perto do Senhor. Continue conosco no restante desse dia, mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos guia através do seu Santo Espírito para estarmos com o Senhor. Por favor, nos ilumine, nos guie e abençoe. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Eu acho que hoje nós batemos o recorde, 8 horas e 36 minutos. Um bom número ainda está por aqui, outros irão ver depois, mas o Cauã e o José Pinheiro são eles quem vão dar agora o bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom dia,